coisas que o Moraes tem interesse é publicado. Inclusive, o pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Então eu já sabia desse procedimento, já sabia que isso tinha acontecido, só estava esperando o momento de ser chamado aqui na Itália. Na verdade, eu não sabia se eu seria preso ou se eu só seria citado. A Itália, de fato, a Corte de Catanzaro não acatou a prisão, mas aplicou medidas cautelares. Eu quero ler aqui a decisão. Bruno, se a gente tiver o documento para colocar aqui na tela, obviamente está em italiano, então eu vou ler graças a uma tradução eletrônica. Pode colocar para a gente, Bruno? Obrigado. Esse é o documento da Corte de Apelação de Catanzaro, terceira sessão penal, referente a EP Brasil. A corte assim composta por Dotti Antônio Batalha, Antônio Guilho e Paula Siriaco, reunida na Câmara de Conselho, ou seja, foi uma decisão colegiada, não foi uma decisão unilateral, emitiu a seguinte ordem sobre o pedido de aplicação de medida cautelar para fins de extradição apresentado pelo Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça italiano, nos termos do artigo 714 do Código de Processo Penal em relação a Eduardo de Oliveira Talhaferro, nascido no Brasil e tal. Lida a nota transmitida em 23 de nove de 2025, com a qual o Ministério da Justiça pediu a aplicação ao cidadão brasileiro Eduardo Talhaferro de medida cautelar de custódia na prisão ou outra medida adequada para evitar que ele possa subtrair-se à eventual entrega a autoridades brasileiras ao fim do procedimento de extradição, representando em 26/8, ou seja, 26 de agosto, com nota número tal, o Ministério das Relações Exteriores chegou o pedido de extradição da pessoa assim indicada, formulado pela República Federativa do Brasil, para execução de custódia cautelar em prisão, sobre mandado de prisão emitido em 31 de julho de 2025. Ou seja, ele emitiu o pedido de prisão em 31 de julho e chegou no dia 26 de agosto, ou seja, rápido, menos de um mês depois, pelo ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Federal do Brasil, com a petição número tal, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal Brasileiro, no âmbito do processo número tal, para crimes previstos nos artigos 154 e 325 do Código Penal Brasileiro, de divulgação de informações reservadas contidas no seu telefone celular, com o objetivo de desestabilizar as instituições republicanas. Realmente, crime de atentado às instituições. Diz aqui que em 22 de setembro, a Direção Central da Polícia Criminal, Serviço para a Cooperação Internacional de Polícia, informou que Eduardo Talhaferro está localizado em, e aí deu o seu endereço. É necessário assegurar que Eduardo Talhaferro não se subtraia à eventual entrega ao final do procedimento de extradição, considerando que até hoje ele se subtraiu à execução da medida. Considerando que em nota de 24 de setembro, dirigida ao Procurador-Geral e transmitida a essa corte para conhecimento em 25, o Ministério da Justiça encaminhou o pedido de extradição recebido em 25/8, ou seja, demorou aí um mês na Itália, da República Federativa do Brasil e os relativos anexos a saber. Módulo para pedido de extradição, datado de tal, contendo a síntese dos fatos atribuídos à pessoa cuja extradição solicita, a indicação das normas penais violadas e demais elementos exigidos. B, mandado de prisão de 31/7 no âmbito do processo tal. E C, relatório da Polícia Federal. D, parecer da Procuradoria de 30/7 e E, versão de toda a documentação em língua italiana. Considerando que existem os pressupostos para a aplicação da medida cautelar coercitiva destinada a garantir que a pessoa cuja extradição é solicitada não se subtrai à eventual entrega, observa-se contra o sujeito foi emitida a medida restritiva da liberdade pessoal, um mandado de prisão cautelar em tal, nos autos por Alexandre de Moraes. Da medida restritiva emergem graves indícios do delito de revelação de segredo de ofício, agravado pelos artigos tal. Resulta que, em particular, Eduardo Talhaferro foi indiciado com base na análise do seu conteúdo do seu telefone celular, e aí ele lista aqui as coisas que você teria passado informações para a Folha de São Paulo e tudo mais. Não emergem, por outro lado, condições impeditivas da extradição, nos termos tal, blá. Considerando que o comportamento do sujeito, afastando-se do Brasil a tempo considerável, indica vontade de eludir responsabilidades e evitar a entrega, e que não há medidas menos gravosas que assegurem a apresentação, decidi-se aplicar, em relação ao grau e à natureza das exigências cautelares, as medidas previstas no artigo tal. Decisão. Aplica-se a Eduardo Talhaferro, residente em tal, as medidas cautelares e aí ele entra efetivamente no que se aplicou. Da obrigação de permanecer no município de residência, proibido de se ausentar sem autorização do juiz do território do município, apresentar-se sem atraso ao comando da estação Carabinieri para declarar o lugar onde fixa a própria residência e os horários e locais em que será diariamente encontrado para os necessários controles, com obrigação de comunicar previamente à mesma autoridade eventuais variações dos lugares e horários indicados. Ordena-se a execução ao comando do Carabinieri competente por território, dispõe-se que no ato da sua notificação sejam retirados o passaporte e outros eventuais documentos válidos para o exterior.
E é isso. Então, basicamente, a decisão contra você pede para que você continue na comarca que se encontra. É isso? É exatamente isso. Eu continuo na comarca e posso sofrer alguns controles, né? Eles podem vir me visitar, ver se está tudo ok. Se eu continuo morando aqui, nada além disso. Não tem prisão, nem medida que eu não possa falar na internet, não aprender no meu celular, nada. Só reter os meus documentos para que eu não me ausente da Itália e restringir a minha circulação somente no município. Não estou impedido de ir para outro local, até mudar de residência, mas com o quê? Avisando a própria justiça italiana.